meus irmãos, a paz do Senhor Jesus está chegando com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Comentada. Muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe as nossas aulas aqui. Toda semana a gente está postando por aqui aulas da nossa escola, que nós estamos estudando esta revista aqui, tá? A nova revista do nosso terceiro trimestre, estudando sobre Daniel. Deus está acima do fogo, dos leões e dos impérios. Uma revista maravilhosa, cada lição extraordinária, e eu conto com você durante todo esse trimestre para a gente aprender sobre Daniel, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Sou Elton Viana e sempre estou por aqui toda semana postando vídeo para você. Nós estamos com a aula de número 2, que é a interpretação do sonho de Nabucodonosor, tá? É uma aula muito boa, como eu já disse, interessante, e você não pode perder. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, não perca nenhuma aula, tá? Participe de todas as aulas para você não ficar por fora de nada, tá certo? E você que é professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal também. O assunto, o textuário da nossa lição diz assim, ó: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. A verdade prática diz assim: Deus revela seus propósitos soberano e conduz a história para o cumprimento do seu reino. Essa é a nossa verdade prática. E temos aqui 3 tópicos, tá bom? 3 tópicos, cada um com seus subtópicos. Vamos estar entrando aqui, tocando todos os pontos para nosso aprendizado desta aula, tá certo? Os objetivos desta lição é reconhecer a limitação da sabedoria humana diante dos mistérios divinos, entender a importância da oração e da confiança em Deus em tempos de crise, e também valorizar a promessa do reino eterno de Deus acima dos reinos. Tá ok? Essa é o nosso objetivo. E a introdução vai dizer assim: o 2º capítulo do livro de Daniel apresenta uma cena dramática e decisiva. O poderoso rei Nabucodonosor, atormentado por um sonho, desafia toda a sua corte, exigindo não apenas a interpretação, mas também a revelação de um conteúdo esquecido. Diante da limitação humana, Deus manifesta o seu poder através de Daniel, trazendo não apenas a solução do mistério, mas também uma poderosa mensagem escatológica. Todos os reinos humanos são passageiros, mas o reino de Deus é eterno. Esta lição nos ensina que a verdade soberana vem do alto e que Deus governa soberanamente sobre toda a história. Primeiro tópico fala a crise do sonho misterioso. A crise do sonho misterioso. Então nós vamos estudar aqui o primeiro. Eu vou me atentar aqui a não ler aqui todos os detalhes, porque você que é professor, leia aí com seu aluno na classe, tá bom? Você que é aluno, leia a revista. A gente vai fazer algumas aplicações aqui de forma resumida, tá? Bem resumida, para que você possa acompanhar aí, você lê a revista e a gente vai pegar aqui os pontos que vão fazer a aplicação, tá bom? Primeiro subtópico fala sobre o pavor de Nabucodonosor, tá bom? O pavor de Nabucodonosor. Diz assim a revista, o nosso comentarista: Nabucodonosor, um homem mais poderoso do mundo de então, e atormentado por um sonho enviado por Deus, por sonhos enviados por Deus. O seu espírito inquieto demonstra que, por mais poderoso que sejam os homens, eles continuam vulneráveis à ação soberana do Altíssimo. O sonho, embora esquecido ou não revelado totalmente pelo rei, gera uma inquietação insuportável. Esse episódio nos ensina que
que Deus é capaz de abalar até os corações mais endurecidos, usando meios espirituais para chamar a atenção dos poderosos da terra. É um lembrete de que nenhuma posição humana oferece proteção contra a ação direta do Senhor, como está escrito. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim e dois modos, mas os homens não atentam para isso. Está em Jó 33,14. Eu quero destacar aqui que nenhuma posição humana oferece proteção contra a ação do Senhor, tá? Nenhuma proteção humana oferece proteção contra o Senhor. Então, por mais elevada que seja a posição de uma pessoa, ela jamais estará acima da autoridade de Deus. Quer seja rei, quer seja qualquer uma autoridade, eles não jamais estará acima da autoridade de Deus. Deus está acima de qualquer autoridade. Tá? Poder, influência, riqueza, prestígio, nada disso está acima de Deus. Cargos importantes, nada disso pode impedir que o Senhor intervenha quando Ele quer agir. Nenhum poder pode parar o Senhor. A soberania de Deus, ela alcança todos, alcança reis, alcança governantes, autoridades, tá? E mostrando, né, demonstrando que todos são vulneráveis, né, diante deles, diante do Senhor. Por quê? Porque todo o poder está com Ele. Ele é todo poderoso. Então, a Bíblia revela isso aí várias vezes. A Bíblia revela que Deus, Ele exalta, né, quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, mas também Ele abate. A Bíblia diz que Ele exalta, mas Ele também abate o soberbo, diz a palavra do Senhor. Então Deus, Ele está acima de tudo. Nenhuma estrutura humana é capaz de resistir ao juízo de Deus, ou então de frustrar os seus propósitos. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, por isso que a nossa verdadeira segurança, né, não está na posição, não está no lugar, no cargo que ocupamos, na posição que ocupamos, mas sim de viver de humildade, de obediência e temor ao Senhor. Esse é um aprendizado importante aqui, que nós já fazemos essa aplicação aqui já no início da nossa aula. Então, a maior proteção do ser humano está onde? A maior proteção do ser humano está nos braços do Senhor. É quem está na mão e na vontade de Deus. Então, nossa segurança não está nas posições, não está no poder, não está nos recursos financeiros, não está, mas sim está na presença de Deus em nossa vida. Quem anda com a presença de Deus está seguro. Nossa segurança está nele. O único lugar verdadeiramente seguro é debaixo da mão de Deus, é nas mãos do Senhor. Quem se humilha diante do Senhor encontra o favor de Deus, encontra a graça de Deus, encontra a misericórdia de Deus. Agora, quem confia em posição, confia no poder, né, aí é um problema. Então, nenhuma posição pode resistir à ação direta de Deus. Quem confia no poder aquisitivo, quem confia na sua soberania, é um problema sério, porque aí ele vai, na hora quando o dinheiro não resolver, quando a influência não resolver, e agora? Como é que faz? Quantas pessoas com poder lá em cima, e na hora que mais precisou, não resolveu, não foi suficiente. Por isso é bom estar com Deus, por isso é bom estar debaixo da vontade de Deus, obedecendo a Deus, porque Deus é o suficiente. O Salmo 23 diz assim: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Na tradução, vamos dizer assim, mais correta, ou correta desse texto, é: o Senhor, meu pastor, e Ele é suficiente. Então, só Deus é suficiente para o ser humano. Tá bom? O segundo subtópico fala os sábios. Fala assim: os sábios falham nas respostas. Por quê? Porque o ser humano é falho. O ser humano é dotado de sensibilidade, de fraqueza, de
vulnerabilidade. Diz assim o comentarista lá no final, da metade para o final: esta humilhação pública da elite babilônica prepara o terreno para que Deus demonstre que sua sabedoria excede em muita dos homens. Também ensina que o sistema do mundo, por mais avançado que pareçam, são impotentes diante das questões espirituais profundas. Então, esse sistema mundano, o sistema do mundo, por mais que avance a tecnologia, por mais que os homens tenham todo o seu aparato, eles se tornam nada diante das questões espirituais. É nada, é simplesmente nada. Os sistemas do mundo, por mais sofisticado que seja, que pareçam, são completamente impotentes diante das questões espirituais profundas, diz aqui o nosso comentarista. Então eles podem até oferecer soluções para os problemas materiais, né, tecnológicos, intelectuais, mas são incapazes de transformar um coração humano. A tecnologia, ela jamais vai poder fazer isso, mudar um coração humano, transformar uma vida, remover a culpa do pecado, por exemplo. A tecnologia não vai poder fazer isso, a solução humana não vai poder oferecer isso, conceder a vida eterna ou revelar a vontade de Deus ao ser humano. O homem não tem essa capacidade. Só Deus tem o poder de fazer isso. Somente o Senhor, por meio da sua palavra e da sua ação do Espírito Santo, pode fazer isso. Tem o poder para suprir, para responder às necessidades mais profundas da alma. Só Deus pode fazer. Daniel 2, 27 a 28, ele declara que nenhum sábio da Babilônia pôde revelar os mistérios ao rei. Eles ficaram vulneráveis. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Em 1 Coríntios 1 e 20 a 25, ele diz que a soberania humana é insuficiente diante de um Deus todo-poderoso. Oh, que coisa maravilhosa, né? Jeremias 1, 20 a 25 diz que a sabedoria humana também é insuficiente. Ou seja, somente Deus pode conhecer, somente Deus sonda o coração do ser humano. Então, só Deus que vê além da curva, só Deus que sabe o futuro, o amanhã, somente Deus. Então, por isso que a igreja deve depositar sua confiança no Deus Todo-Poderoso. A igreja não é para depositar sua confiança nas filosofias deste mundo. É só Deus que pode transformar. Por isso que a igreja confia no Senhor. O conhecimento humano, ele, claro, tem o seu valor, né? Mas a verdadeira resposta para a alma continua sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não está aqui desprezando o conhecimento humano, mas a gente está dizendo aqui que a soberania de Deus, a resposta para a humanidade continua sendo Jesus Cristo acima de tudo. Tá? Aqui nós aprendemos, através da revista, o Império Babilônico era o mais poderoso da sua época. Possuía exército, riqueza, ciência, homens, né, considerados sábios, que nós lemos aqui. É importante que você leia a lição toda para você compreender isso aqui. Entretanto, né, quando surgiu a questão que ultrapassava a capacidade humana, né, que o rei pediu algo impossível, né, o rei pediu algo que estaria, né, longe da capacidade humana. Então todo mundo, nesse momento, apareceu, foi revelado a limitação de todo mundo. A gente não consegue, não tem como. Aí revelou que a vulnerabilidade do ser humano. Então Deus revelou que somente Ele, através de Daniel, Deus vai revelar que somente Ele possui resposta para os mistérios da vida. Só Deus que revela seus mistérios, que só Deus que conhece o mais íntimo e profundo. Os recursos humanos têm limites. O rei, por exemplo, exigiu, como eu já disse, ele exigiu algo impossível para os sábios. Ah? Aí veio à tona, né, que eles eram limitados, né? Os magos lá do rei, os encantadores, né, os astrólogos, a inteligência, né, que eles tinham ali, o pessoal, não conseguiram resolver o problema do rei. Eles não conseguiram. O ser humano, ele pode evoluir em conhecimento o máximo que ele puder aqui nessa terra, mas ele sempre vai
viver na dependência de Deus para responder às necessidades da alma, como eu já falei agora há pouco para vocês. Então as respostas de Deus, a resposta do céu, as respostas espirituais, ela só pode ser encontrada, meu querido, na presença de Deus, não nos recursos humanos, ou não apenas nos recursos humanos, tá? Então a igreja deve confiar mais na ação de Deus do que no sistema do mundo, esse sistema mundano. A igreja precisa viver isso. Por quê? Porque os sistemas do mundo podem até oferecer soluções temporárias, soluções ali de imediato, mas são incapazes, infinitamente incapazes de resolver os problemas espirituais mais profundos que existem no ser humano. Somente Deus pode revelar a verdade, somente Deus pode transformar a vida, transformar o ser humano e oferecer a vida eterna. Só Deus. Nenhum sistema do mundo pode oferecer isso. Só existe uma área, ou seja, essa área, se existe uma área na nossa vida que os recursos humanos falharam ou estão falhando, a gente não está conseguindo, o que a gente faz? Busca a Deus, pede a Deus. A Bíblia diz: se quer sabedoria, peça para Deus. Então, se os recursos humanos chegaram ao limite, então esse é o momento certo de buscar a Deus, porque Ele revela os seus mistérios. Restaura corações, restaura a vida, restaura o casamento, restaura tudo que você quiser, o Senhor restaura através do seu poder sobrenatural. Porque Deus faz o impossível acontecer. Ele continua sendo as respostas para aquilo que nenhum sistema deste mundo pode resolver. Isso nos leva ao terceiro subtópico, que fala sobre o decreto de morte dos sábios. Está no versículo 12. Da metade para o final diz assim: muitas vezes o povo de Deus se vê em situações aparentemente desesperadoras, mas é justamente nessas horas que o Senhor prepara grandes vitórias. Daniel nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, podemos confiar na intervenção divina de Deus, como escreveu o salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, ou mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Então veja bem, eu quero destacar isso aqui. Daniel, ele nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido aos olhos humanos, né, aos nossos olhos, podemos descansar na intervenção soberana de Deus, na intervenção divina. Você vê aqui a situação do Daniel, né, lançado em uma cova de leões, né, por permanecer fiel ao Senhor. Daniel não confiou em sua própria capacidade, mas nas circunstâncias, né, favoráveis. Ele não confiou nisso, não. Ele confiou num Deus que governa sobre todas as coisas. Está desfavorável, a situação não é das melhores, mas ele está confiando em Deus. Ele está depositando a sua confiança no Senhor. Então, quando os recursos humanos se esgotam, se acabam, se vai, a fidelidade continua inabalável. Você vê que a gente podemos aprender isso aqui com Daniel, né? Essa mesma confiança, aqui o comentarista, ele expressa quando ele declara que o Salmo 23, do verso 4, que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele está dizendo o seguinte, que o bordão representa a proteção do pastor. E o pastor, ele usava aquele bordão ali para proteger a ovelha. E o cajado, ele simboliza a direção, né, o cuidado constante do pastor com a ovelha. Então, assim como Daniel experimentou o livramento das covas dos leões, né, ali você conhece muito bem a história, também nós podemos enfrentar vales, né, os vales da vida por aí, né, com a certeza de que Deus permanece sempre conosco, sempre está ao nosso lado, né? A intervenção divina pode não acontecer no tempo ou da maneira que nós estamos esperando, do jeito que nós planejamos, mas ela sempre ocorre segundo a vontade do Senhor, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, em vez de permitir que o medo, né, domine o nosso coração, o que nós devemos fazer? Devemos fortalecer a nossa fé, buscar a Deus, permanecer firme, certo de que Deus, o Deus que fechou a boca dos leões, quando Daniel estava ali na cova, ele continua poderoso, meu irmão. Continua poderoso para guardar, para sustentar e para livrar todos aqueles
que confiam nele. Então, o segredo é confiar no Senhor. Assim como Daniel, nós somos a igreja, nós somos chamados para permanecer firmes, mesmo quando tudo parece perdido. Então, continuemos firmes na presença do Senhor e acreditando de que Deus, Ele sempre estará nos guardando, sempre estará nos protegendo e nenhum mal se sucederá, nenhum mal chegará à nossa tenda, como diz a Bíblia, porque nós confiamos no Senhor. Vamos ao segundo tópico, que fala a busca por sabedoria divina. O primeiro subtópico vai falar sobre a prudência da conduta, né? A prudência na conduta. Da metade para o final, e você pode ler o texto todinho, eu não estou lendo aqui para a gente resumir, é uma aula gravada, para não ficar muito longa, né? Então, da metade para o final vai dizer assim, ó: ele procurou compreender a situação antes de agir, demonstrando serenidade e domínio próprio. Além disso, sua fé em Deus era tão firme que, em vez de sucumbir ao pânico, Daniel procurou uma solução fundamentada na oração. Olha só que coisa interessante. A atitude de Daniel, o que nos ensina aqui? O que podemos aprender com isso aqui? Aprendemos que diante das crises, né, das crises da vida, o povo de Deus não deve agir, né, movido pelo medo, ou agir movido pela ansiedade, mas buscar entendimento, exercer o domínio próprio e recorrer à oração. Por isso que é importante a oração na vida do crente. Por quê? Porque quando os recursos humanos se esgotam, quando os recursos humanos falham, aí que você vai ver a ação divina, a intervenção divina se manifestar na tua vida. Observe que a crise, você lê a revista, a lição toda, você vai ver que essa crise decretada por Nabucodonosor atingiu todos os sábios da Babilônia. Enquanto muitos entraram no desespero, o que o Daniel fez? Daniel, ele agiu de forma referente, ele deu uma resposta totalmente diferente. Sua atitude, ela revela que um servo, a forma, né, a maneira que um servo de Deus deve agir diante das adversidades, dos problemas. Então, antes de agir, o que Daniel faz? Ele vai buscar compreender a situação. Primeiro ele vai analisar a situação. Ele não agiu assim impulsivamente, né? Impulsivamente. Ele vai entender a situação. Ele vai lá, ele conversa com prudência, com sabedoria, né? Por quê? Aqui o comentarista ele fala sobre a serenidade. Irmão, a serenidade, ela é o fruto da confiança em Deus. Antes de tomar qualquer decisão, né, decisões em tempos difíceis, procure entender a situação, agir com sabedoria. Quantas pessoas hoje estão em situações irreversíveis, ou situação difícil de resolver, porque tomou decisão na hora do cabeça quente, tomou sem analisar a situação, tomou decisões sem orar, e sem buscar Deus, buscar discernimento, e acabou que hoje estão assim numa situação difícil. Então Daniel, o que ele fez? Ele pegou essa crise e transformou a crise em um momento de oração. Foi buscar a Deus. Reuniu todo mundo, reuniu seus amigos, bora aqui, vamos orar. Que amigo faz isso, né? Amigos é aquele que, quando a situação está caótica, não é aquele amigo que te empurra para o buraco, não. É aquele amigo que fala, não, vamos orar, gente, vamos buscar Deus, vamos ver o que o Senhor fala. Vamos buscar a direção de Deus. E o que acontece? A oração, ela precedeu o milagre de Deus na vida de Daniel e dos seus amigos. Então, as maiores batalhas da vida, elas não são vencidas de forma natural, com armas naturais. É com armas sobrenaturais, é de joelho no chão. Tá? Então, é orando, é buscando a Deus. Pode observar que foi revelado o mistério, foi desvendado tudo, porque a resposta de Deus trouxe o livramento. Então, quem busca Deus com fé, vai receber a direção, vai receber o direcionamento, né, vamos dizer assim. Então, a sabedoria é tudo, buscar sabedoria,
para resolver, para agir no tempo certo. Tá certo? Então, o que Daniel, esse tópico, subtópico aqui, nos traz esse ensinamento, né? Nos traz esse ensinamento de que, em vez de agir com medo, devemos agir com prudência, buscar a Deus em oração, principalmente, e esperar a sua resposta. Não é fazer igual Abraão e Sara, né? Enquanto não chega a resposta de Deus, eu vou dar um jeitinho. Se você entregou na mão de Deus, meu irmão, o salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, mas é voluntário, tá aqui, se eu estou entregando na tua mão, resolva do teu jeito, que o teu jeito é melhor, o teu jeito vai me trazer paz. Então a serenidade, ela nos traz essa confiança, né? Então quem confia no Senhor vai desfrutar da manifestação do seu poder. O segundo subtópico fala sobre o triunfo do reino. Qual é o segundo subtópico? Não. Segundo, desculpa aí, tá? A eficácia da oração. Nós estamos falando de oração, vamos falar da eficácia da oração. Observe da metade para o final, diz assim: ó, o fato de Daniel não tentar resolver o problema sozinho destaca a importância da oração coletiva e da comunhão entre os santos. Tá? Oração coletiva. Então Daniel nos ensina aqui também que as maiores batalhas da vida não devem ser enfrentadas isoladamente. Eu vou me trancar aqui e vamos ver o que dá. Não. Ao receber a notícia, ao ter conhecimento do problema, do decreto do rei, ele foi à sua casa, comunicou a situação a Ananias, a Misael, a Azarias e pediu que todos buscassem a misericórdia de Deus. Então ele procurou ajuda. Tem muita gente que está aí isolada, aí, tentando resolver sozinho. Ei, faça isso não. Tá? Busque auxílio, busque apoio. Busque alguém para te ajudar em oração, meu irmão. Eclesiastes 4:9 a 12 vai dizer assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, né? Caindo não haverá quem o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então a oração coletiva, claro que ela não vai substituir a oração individual. Está querendo dizer que você não pode orar sozinho, mas ela potencializa a unidade do corpo de Cristo. Ah, eu quero orar só, não quero conversa com ninguém. Não, filho, faz isso não. Ore sozinho, ali no seu quarto de guerra, no seu momento espiritual, na sua comunhão com Deus ali, você e Deus, mas também busque alguém, o auxílio, ore na comunidade. Participe das orações em comunidade. Mateus 18, 19 a 20 diz: também vos digo que se 2 os concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estais no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Né? Então, antes de enfrentar o rei, Daniel fez o quê? Se ajoelhou diante do verdadeiro rei dos reis, chamou seus amigos: vamos, a gente precisa orar. A gente precisa buscar a Deus. A gente precisa fazer alguma coisa. Tá? Então fica aqui esse ensinamento aqui para todos nós. Diante das crises, nós devemos compartilhar nossos fardos com os irmãos de confiança, claro, né? A gente vai sair por aí falando para todo mundo, porque tem gente que fica bisbilhotando a vida da gente para querer saber e ficar espalhando por aí, né? Então, busque pessoas idôneas, pessoas de confiança, participar das reuniões de orações e buscar a Deus em unidade, buscar a Deus em comunhão. Muitas vitórias, às vezes que parecem até impossíveis, ela começa quando o povo de Deus dobra o joelho e começa a orar em comunhão. Atos, no capítulo 4, diz que estando ele falando ao povo, sobrevieram o sacerdote e o capitão do templo e os saduceus. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais anciões e os escribas, e tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então a igreja estava reunida, a igreja estava orando, a igreja estava
numa unidade, a igreja estava juntas em oração, em propósito de oração, tá bom? Fica aqui esse ensinamento aqui. No terceiro subtópico fala sobre a resposta e a oração de Deus, que é o terceiro subtópico. Eu quero ler da metade para o final. Fica assim: ele reconheceu que toda sabedoria pertence ao Senhor e todo poder vem de Deus. Essa atitude de gratidão imediata revela a profundidade da sua relação com o Altíssimo. Então, o que ele reconhece? Que toda sabedoria pertence ao Senhor, pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, quando Daniel ele recebe a revelação do sonho, Daniel ele não atribuiu o mérito à sua inteligência. Ele não bateu no peito: rapaz, eu sou o cara. Ele não diz assim: rapaz, o negócio comigo é assim. O que ele faz? Daniel ele reconhece que Deus é a fonte verdadeira da sabedoria. Olha que aprendizado. Então o cristão ele deve buscar a direção de Deus antes de confiar apenas na sua capacidade. Ele tem que buscar a direção de Deus. Daniel aqui está reconhecendo que todo o poder veio de Deus e não dele. Deus não apenas revela os mistérios, ele está nos ensinando que Deus ele governa reis, nações e a história. Daniel está dizendo assim: tudo está sobre o governo de Deus, tudo está sobre a direção de Deus, sobre o cuidado de Deus. Então nós podemos entender que por mais que às vezes a circunstância ela sai do controle, nosso controle, mesmo quando tudo parece assim certo, né? Parece que as coisas não vai, né? O reconhecimento da soberania de Deus produz o que? Ela vai nos trazer, nos orientar a buscar a Ele, a adorar a Deus. Por quê? Porque a primeira reação de Daniel aqui foi adorar a Deus, foi louvar a Deus, reconhecer a Deus como poderoso acima de tudo. Então, quem reconhece essa grandeza de Deus, irmãos, ele transforma essas lutas, essas vitórias em adoração. E não em um orgulho. Porque tem gente que pega a vitória e atribui a ele. Daniel não. Daniel ele vai louvar a Deus. Ele vai dizer que foi Deus que fez. Toda conquista, meu querido, aprenda isso aqui. Nós devemos aprender que toda conquista, toda vitória que alcançamos deve resultar em gratidão e glorificação ao nome do Senhor. Porque a gratidão, ela atrai a bênção. Então Daniel aqui nos ensina que a verdadeira grandeza, ela não está em quem possui sabedoria, em quem adquiriu poder, mas em reconhecer que ambos pertencem a Deus. Tanto a sabedoria quanto o poder pertence a Deus. Quando damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, nós demonstramos o que? Uma fé madura, uma dependência completa daquele que governa todas as coisas. Aí sim, quem faz isso está dizendo assim: eu alcancei maturidade espiritual. Isso nos leva ao terceiro subtópico que fala a glorificação do Deus poderoso. Primeiro subtópico, a revelação e a interpretação do sonho. Lá da metade para o final, vai dizer assim, da metade para o final diz assim: este episódio prova que Deus revela o futuro conforme sua vontade, e que todos os reinos humanos são passageiros diante de um reino eterno do Senhor. Então o sonho que o rei Nabucodonosor tem, né, da grande estátua revelado por Deus a Nabucodonosor, interpretado por Daniel, se você ler o capítulo todo você vai entender, demonstra que o Senhor conhece o futuro e ele dirige o curso da história, ele está no controle, nada foge do controle de Deus. Os impérios humanos, eles são temporários, mas o reino de Deus é eterno. Observe que o rei viu um sonho que nenhum sábio conseguiu revelar, mas Deus revelou o mistério a Daniel.
Por quê? Porque o futuro pertence ao Senhor e é revelado conforme a sua vontade. Quando o homem chega ao seu limite, aí Deus continua no controle de todas as coisas. Os reinos humanos, como já disse, são passageiros. A estátua, ela representa o quê? A sucessão dos grandes impérios. Cada reino teve seu tempo de glória, mas todos passaram. Todos passaram. Nenhum poder humano, irmão, é permanente. Absolutamente nenhum. Quem estiver pensando aí que está no poder que vai permanecer, pode esquecer isso aí, que nenhum poder humano é permanente. Então por isso que a nossa confiança não deve estar nesse sistema deste mundo, mas no reino eterno, porque esse nós sabemos que prevalece. Quando a visão aqui ele tem da pedra, que é cortada ali sem auxílio de mão, que destrói a estátua, que você lê o capítulo, você vai entender. O que nós podemos aprender aqui? Que ela representa o reino estabelecido por Deus. Que reino é esse? O reino do Senhor, que jamais será destruído e permanecerá para sempre. Os reinos humanos serão destruídos, mas o reino de Deus ele permanece para sempre. Quem pertence ao reino de Deus possui essa esperança inabalável, né? A esperança no reino eterno. Então, capítulo 2 de Daniel nos ensina que Deus governa a história. Os impérios passam, os governantes mudam, mas o Senhor continua reinando soberanamente. Quem está no poder hoje, amanhã não vai estar. Quem é grande hoje, amanhã pode ser pequeno. Quem é forte hoje, amanhã pode ser fraco. Quem existe hoje, amanhã pode não existir mais. Mas o reino de Deus permanece para sempre. E Deus permanece para sempre, porque de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então a decisão mais importante da vida do ser humano é pertencer ao reino de Deus, que jamais terá fim. Amém? Que aula maravilhosa, que aprendizado maravilhoso nós temos aqui, né, nesse capítulo 2 de Daniel. Isso leva ao nosso segundo subtópico, que fala sobre o triunfo do reino, né? Que diz assim: no sonho, uma pedra, acabamos de falar isso aqui, uma pedra corta sem auxílio de mãos humanas, atinge a estátua e a destrói completamente. Essa pedra simboliza o reino de Deus, que surgirá sem intervenção humana e estabelecerá para sempre, substituindo todos os reinos terrenos. Olha aí. Então o sonho de Nabucodonosor ele revela a sucessão de grandes impérios da história. Porém, nesse momento, né, surge essa pedra cortada sem mãos humanas, dessa visão, mostrando que Deus estabelecerá o seu reino, como eu já falei agora há pouco, e que destruirá todos os outros reinos. Então, e essa pedra? Essa pedra ela tem origem, e essa origem é divina. Pode observar que a pedra ela é cortada sem auxílio humano, né? Então ela indica o quê? Que a sua origem ela não é humana. Se ela é corta sem auxílio humano, então essa pedra, a sua origem ela não é humana, mas é uma origem divina. O reino de Deus, ele não foi criado por estratégias, digamos assim, né? Estratégia política, reuniões humanas, poder militar, poder, né? Não nada disso. O reino de Deus ele é eterno, ele é estabelecido por Deus. Por isso, volto a repetir para vocês aqui, que nossa esperança não pode estar nos sistemas desse mundo. Porque o sistema desse mundo, ele é falível, ele perece, mas o reino de Deus, ele é soberano. A pedra destrói esses reinos. A pedra atinge, pode observar se você ler o capítulo todo, você vai ver que a pedra atinge os pés da estátua. Então, e toda a estrutura ela se desmorona. Então nenhum império humano ele permanece diante da autoridade de Deus. Quando Deus chega, dá um basta, pronto, acabou. Não há quem possa resistir, tá? Todo poder humano, disse agora há pouco e repito para vocês, todo poder humano ele é temporário. Hoje é, amanhã não é. Hoje está, amanhã não está. Só Deus é permanente. O governo de Deus ele é absoluto, ele é permanente. Então
Essa pedra aqui, ela estabelece esse reino eterno. Ok? Então, depois de destruir a estátua, o que acontece? A pedra torna-se uma grande montanha e enche toda a terra. Então esse reino, o reino que essa aponta para Cristo, o Messias, esse reino ele é eterno, esse reino ele é incorruptível. Então, por isso que o texto aqui de Daniel 2 é um texto escatológico, um texto que aponta para o futuro. Então os que pertencem a Cristo fazem parte deste reino que jamais será abalado. A igreja faz parte desse reino. Nós fazemos parte desse reino que jamais será destruído, jamais será abalado. Então nós aprendemos aqui, Hebreus 12, 28, ele nos ensina, nos exorta a ser gratos a Deus por recebermos o reino inabalável e servir de maneira agradável, com reverência e temor. Ele vai dizer assim, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28. Então a pedra, para memorizar, a pedra representa o reino de Deus, inaugurado por Cristo e consumado na sua volta. Por isso que é um reino, é uma mensagem escatológica. É inaugurado por Cristo, com a chegada de Cristo, e vai ser consumado na sua plenitude com a volta do nosso Senhor Jesus. Então todos os reinos humanos passarão, mas o reino do Senhor permanecerá para sempre. Oh glória! Qual reino que você está firmando aí a sua vida? Qual reino que você está? Os reinos deste mundo são passageiros, mas o reino de Deus, ele é eterno. Isso nos leva ao terceiro e último subtópico, que fala sobre o reconhecimento da sabedoria de Deus. Diz assim o comentarista, da metade para o final, vai dizer assim, embora a fé de Nabucodonosor ainda estivesse longe de ser completa, este momento representa um reconhecimento público da soberania divina. Daniel, por sua fidelidade, torna-se instrumento de glorificação do nome do Senhor. Assim também a vida dos crentes hoje deve apontar para Deus, levando outros a reconhecerem, outros reconhecer a sua grandeza por meio de testemunho. Então, assim como nós somos chamados, para levar as outras pessoas a reconhecerem a grandeza de Deus por meio do nosso testemunho. Observe que após revelar o sonho, a interpretação ao rei, Daniel não buscou o reconhecimento para si. Não. O seu testemunho foi tão marcante que até o Nabucodonosor se prostrou diante dele e reconheceu que Deus, o Deus de Daniel, ele era superior a todos os outros deuses. Daniel não precisou fazer nada. O próprio Nabucodonosor, ele se prostra. Se você ler o versículo 47, você vai ver lá que ele se prostra e reconhece o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, como o Deus Todo-Poderoso acima de todos os deuses. Então, a vida que a vida de Daniel, o testemunho de Daniel, ele aponta para Deus e não para si mesmo. Ele não procura se promover. Então, um testemunho, você percebe que é um testemunho que glorifica a Deus. As pessoas hoje não querem glorificar a Deus, eles querem que tudo esteja em torno deles. E não é assim que funciona. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O verdadeiro servo, ele não busca a exaltação pessoal. O verdadeiro servo, ele se preocupa em que Deus seja reconhecido, não ele. A nossa vida deve refletir Cristo. Meu testemunho deve refletir Cristo. Tudo que eu faço tem que refletir Cristo. Para que as pessoas vejam o quê? Para que as pessoas vejam a obra de Deus em nós. Então, um testemunho que influencia até os mais poderosos. Olha aí, um rei está sendo influenciado através de um servo de Deus. O rei mais poderoso da época foi impactado pela fidelidade de Daniel. Essa pessoa que te vê aí, teu patrão,
essa autoridade que você tem acesso, ela precisa ser impactada pelo seu testemunho, pelo nosso testemunho. Nosso testemunho deve impactar essas pessoas. Então Deus usa o testemunho fiel para alcançar pessoas de qualquer posição, meu irmão. Agora tem que ter fidelidade, tem que dar testemunho, porque senão não tem efeito. A nossa fidelidade pode influenciar familiares, colegas de trabalho, autoridades, toda a sociedade em geral. A nossa fidelidade ela tem que atingir positivamente estas pessoas, para que ela tenha uma resposta, elas dão uma resposta positiva ao Evangelho. Então, um testemunho que leva outros a reconhecer a grandeza de Deus. É isso que a igreja precisa fazer. Olha, o testemunho de Daniel levou a Nabucodonosor a fazer uma declaração maravilhosa, a declaração mais importante, mais linda desse texto, desse capítulo, que é o capítulo 2 e o versículo 47, que você lê, está escrito assim: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Ô glória! Nabucodonosor está declarando isso aqui. Então o propósito da vida cristã é conduzir pessoas ao conhecimento do Senhor. O nosso caráter, palavras, atitudes, devem fazer com que os outros glorifiquem a Deus. Assim como Daniel, nós somos chamados para viver de maneira que a nossa vida aponte para Deus. A nossa vida, as pessoas reconheçam que Deus é na nossa vida. O maior testemunho não é aquele que promove o cristão, que exalta o cristão. O maior testemunho é aquele que exalta Deus. Rapaz, lembra quando Eliseu passava, a mulher dizia: este homem é um santo homem de Deus. Então assim, o maior testemunho é aquele que exalta Deus. Rapaz, fulano, você viu? Quem era ele, quem era ela? Rapaz, realmente Deus é na vida dele. Realmente Deus é Deus. Deus muda, Deus transforma. Testemunhos que glorificam a Deus. Mateus 5,16 diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens. 1 Pedro 2,12 diz: glorifiquem a Deus no dia da visitação. Filipenses 2,15 diz: resplandecei-vos como luzeiros do mundo. Essa é a proposta do Evangelho. Que Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa aplicação pessoal. Diz assim: em tempos de crises e incertezas humanas, ore com perseverança, confie plenamente no Deus que governa a história. Nada foge ao seu cuidado, ao seu cuidadoso olhar. Espero que você seja alcançado por esta aula, que você seja impactado por esta aula. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Você professor, você aluno, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Uma ótima escola bíblica, uma ótima aula para você. Deus abençoe, até a próxima. Quero orar contigo. Pai querido, te louvo e te agradeço pela vida do teu filho e da tua filha que acompanhou a nossa aula aqui na nossa escola bíblica comentada. Que o Senhor continue abençoando, nos dando a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos aprender cada dia do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.